Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para a gente tirar algumas dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar algumas dicas. Nosso tema de hoje é lipedema. Pensa num tema novo, é novo inclusive na comunidade médica. E para falar comigo está aqui a cirurgiã plástica Patrícia Lira Frasson. Pensa na pessoa que sabe do assunto. Tudo bem, Patrícia? Ei, Lusa, tudo bem. Obrigada pelo convite. Então, nosso tema, né, Patrícia? Exato. É um tema que a gente divide e aí eu queria que você começasse do básico. Fala pra mim, como se eu fosse uma paciente sua, o que é lipedema, o que pode trazer de consequência, explica pra mim. O lipedema, como você falou, é um tema novo, embora a doença já tenha sido descoberta lá em 1949, mas não foi um tema amplamente tratado. Ficou lá recluso e agora está em alta. Por quê? São aquelas pacientes que passaram a vida toda lutando contra a perda de peso, mas que não tinham resultado. Ficou muito claro isso, principalmente nos pacientes submetidos à bariátrica, que foram lá, emagreceram, mas mantiveram principalmente os membros superiores, as coxas, os culotes e as pernas ainda muito grandes. O porquê disso? Então, não teve jeito, né? As pesquisas avançaram e mostrou que, na verdade, não é um acúmulo de gordura comum. Trata-se de uma doença inflamatória. Aquela gordura depositada ali, ela tem um diferencial. A síndrome da gordura dolorosa, né? É uma gordura diferente. Então, ela não vai responder a uma dieta restritiva. Ela é capaz de responder a uma dieta inflamatória e um tratamento clínico. É interessante essa gordura, né, Patrícia? Porque ela não faz só um peso, né? Não é só questão mecânica. Ela é uma gordura que está ativa, né? Está fazendo um processo inflamatório, com outros componentes inflamatórios juntos, normalmente, né? Isso acaba culminando, não é só o aspecto visual. A paciente, ela passa a apresentar sintomas por conta disso. Então, é aquela paciente que tem aquela queixa da perna estar sempre pesada, de estar sempre inchada, dói ao toque, vive cheio de roxos, porque ela está inflamada. E, no geral, isso está associado ao tipo de alimentação que a paciente tem. A gente sabe que tem toda uma parte hormonal também, uma parte hereditária que influencia na doença, mas a parte alimentar é de suma importância o controle adequado. É interessante isso, né? Porque as pacientes falam pra gente assim, por exemplo, tem coisa que inflama uma paciente e não inflama outra, não é isso? Exato. E tem uma coisa, a mesma coisa, que num dia inflama aquela paciente e às vezes com a quantidade menor não inflamaria, né? É muito interessante essa questão. Aquela paciente que fala que ela ganha 2 quilos de um dia pro outro. De um dia pro outro. Uhum. E é verdade, na verdade, não é o quanto ela comeu, mas o que ela comeu que levou a um processo inflamatório. Ela passa a reter líquido, né? Muito diferente, né, Patrícia? Total. E, Patrícia, em relação à cirurgia, quando a gente fala em lipedema, a gente atrelou muito à cirurgia, mas não é bem assim, né? Quais são as indicações cirúrgicas? Já que você falou que tem um tratamento clínico, né? E realmente tem um tratamento clínico antes, não é isso? Isso. O ideal é o paciente, na verdade, se submeter ao tratamento clínico com equipe multidisciplinar. A parte cirúrgica é o fim do tratamento. É aquela paciente que se submeteu ao tratamento clínico e não houve uma resposta, não houve uma melhora. Então, nesse caso, está indicado a cirurgia, que é uma lipoaspiração associada a alguma tecnologia para poder diminuir o sangramento. E o objetivo não é estético, o objetivo é funcional, é a gente retirar a maior quantidade possível de gordura doente para trazer um conforto para o paciente, aliviar os sintomas que ela tem. Claro que tem todo um cuidado com a parte linfática, não é uma lipo convencional como a gente faz habitualmente. E é uma lipo que tem um componente maior, justamente por conta da inflamação, ela pode sangrar mais, então a gente associa a tecnologia por conta disso. A parte estética não é o objetivo final, eu falo que é um plus, é um bônus, mas não é o objetivo final. Você sabe, Patrícia, que eu tenho uma paciente no consultório que trouxe uma história muito interessante para mim. Ela disse que a mãe te ouviu falando e a mãe falou, olha, falou para a filha, você tem lipedema. E a mãe pediu desculpas para a filha, porque sempre considerou que a filha não emagrecia porque era preguiçosa, porque não estava muito objetivada. E a gente vê, ok, nessa casa dessa minha paciente, ela realmente tinha que perder peso. Mas a gente vê que às vezes existem pessoas magras, né? Tem até uma história que uma outra paciente me trouxe de uma senhora que teve câncer e ficou consumida pelo câncer, mas a gordura não saiu do local, né?
Então, realmente existe uma gordura que está mais relacionada à dieta, né, que poderia perder com dieta, e uma que é cirúrgica mesmo. Isso. Mas mesmo nos casos leves, a gente indica cirurgia ou a gente só indicaria nos casos moderados a graves? Existem isso, né? Casos leves, moderados e graves. Caracteriza para mim qual que você indicaria? Se você trata na fase inicial, você tende a ter uma resposta muito melhor. Uhum. Eu tenho pacientes que se submeteram ao tratamento clínico e houve alívio dos sintomas. As dores, os roxos, né, as equimoses que ficam na perna, o toque que era doloroso e melhorou, mas sempre tem aquela preocupação daquele tecido haver um aumento. Então, se você opta por uma cirurgia na fase inicial, você já está retirando uma quantidade de tecido que tende a não evoluir. Então, o objetivo é você controlar a doença principalmente nas fases iniciais. Uhum. Esse é o objetivo. Uhum. E nas fases mais avançadas, a gente faria mais a questão do alívio mesmo, né, dos sintomas. Exato. Tem pacientes, como o volume costuma ser muito grande, uma cirurgia só não é suficiente, porque o volume acumulado nos membros ele é muito alto. Então, são pacientes que tendem a ter 2, 3, 4 tempos cirúrgicos. Se você começa a tratar na fase inicial, uma cirurgia pode ser suficiente para você ter o controle da doença e manter só com o tratamento clínico. No próximo bloco, a gente vai falar da técnica cirúrgica em si e como que é o pós-operatório dessas pacientes. Espero você no próximo bloco. Voltamos com o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Nosso tema hoje é lipedema, um tema que super interessa, principalmente para mim e para a Patrícia, que é minha convidada, porque é uma coisa que une a gente e também interessa as pessoas porque é um tema muito novo. Patrícia, deixa eu começar contando uma história para você. Tem uma paciente minha que foi num cirurgião plástico, essa paciente se viu, às vezes se diagnosticou com lipedema. Isso é super interessante, vou abrir um parênteses, porque quando a gente foi naquele curso, eu vi alguns casos leves de lipedema, né, moderados, porque eu estou acostumada a ver os casos graves no consultório. E aí eu fui falando, minha prima tem isso, minha irmã tem isso, então às vezes a gente vai se diagnosticando também. E essa minha paciente fez isso e foi um cirurgião plástico muito conhecido e muito competente. E foi com o esposo. E ela foi percebendo durante a conversa que não era aquilo, que o cirurgião plástico não sabia o que era lipedema e não sabia dominar a técnica, então ela vai procurar um outro profissional. Então, não é todo mundo que opera lipedema, não é isso? Não, não é. É uma lipoaspiração ou é uma coisa totalmente diferente ou é mais ou menos? A gente usa uma parte da técnica da lipoaspiração para o tratamento da doença. Não é uma lipoaspiração convencional, como eu falei anteriormente. Então, assim, você tem que estudar, você não pode fazer o cruzamento das cânulas como a gente faz na lipo convencional. Tem a parte linfática envolvida. Então, assim, o cirurgião que se dispõe a tratar, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, a técnica não é a mesma. Se faz necessária modificação da técnica para não causar um prejuízo para o paciente, porque uma técnica de forma inadequada pode levar o paciente a uma nova doença, que é o linfedema. Então, a lipoaspiração das pernas não pode ser considerada uma lipoaspiração comum, não deve ser tratada igual a gente faz em abdômen. Tem todo um diferencial para os pacientes de lipedema. É interessante o que você falou, porque na mesma paciente a gente pode ter lipedema, né, linfedema e insuficiência vascular. Isso. E aí tem que separar o que trataria primeiro, então, nesse caso. Insuficiência vascular que eu estou falando são varizes, não é isso? Exato. Por isso que é de suma importância o paciente de lipedema ele ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, é necessário que a equipe esteja interagindo com relação àquele paciente. Então, ele deve ser acompanhado por um angiologista que vai me falar se ele tem algum refluxo, se ele tem algum componente vascular que impeça a cirurgia de lipoaspiração, que pode acabar complicando com o linfedema. Piorando tudo. Piorando tudo. Então, ele tem que ser acompanhado pelo endócrino, ele vai ser acompanhado pelo nutricionista, pelo ginecologista, pelo fisioterapeuta, que é de suma importância, principalmente no pré e no pós-operatório.
Então, como eu falei, é um tratamento multidisciplinar, porque se você não entender a doença como um todo, você pode acabar causando um malefício para aquele paciente. E esse tempo cirúrgico é grande, Patrícia? Porque os pacientes falam para mim assim, olha, a cirurgia foi enorme e a gente não está acostumado com isso. É um tempo maior, não é? É porque eu acabo optando por... Eu associo na lipoaspiração o laser One Step. Então, praticamente triplica o meu tempo cirúrgico de uma lipoaspiração convencional. A gente vem com laser para soltar a gordura, porque o paciente inflamado ele acaba sangrando um pouco mais, então o objetivo do laser é reduzir esse sangramento, causar menos dor, porque vai ter uma reação inflamatória no pós-operatório menor. E também pode agregar uma retração de pele maior, mas o laser é de suma importância para me permitir retirar o volume que a gente retira. Então a gente retira no paciente aí 3, 4 litros, 6 litros de coxa de um paciente. É claro que essa retirada do volume está relacionada às condições clínicas do paciente. Não dá para a gente sair retirando tudo de uma vez. A gente tem um limite de segurança para esse paciente, como qualquer lipoaspiração. Isso aí respeita as normas de uma lipoaspiração convencional. Só que o volume de gordura é tão grande que pode ser necessário a gente fazer em etapas a cirurgia, 2, 3, 4 tempos de etapas para poder tratar o paciente de forma adequada. E assim, quando você fala em 5 litros, né, a gente tirou 4 litros e a gente bota em proporção, vamos supor, um paciente magro de 60 quilos, né? Você está tirando aí, é porque também entra líquido, né? Sim. Mas uma parte importante do peso corporal, mexe aí com 3, 4% do peso corporal. Então isso aí tem um impacto no pós-operatório, né? Exato, o CFM nos orienta a tirar de 5% até 8% é o máximo que você pode retirar. Essa variação vai depender da condição clínica do paciente, então um pré-operatório bem feito é de suma importância. E outra coisa, mesmo com tudo certinho, se no intraoperatório o paciente passa a sangrar mais, você acaba retirando menos, você não vai colocar o paciente em risco. E uma paciente me relatou, foi sua paciente também, que a cânula entope de vez em quando, né, de tão dura que essa gordura é, né? Então eu imagino que tem que quebrar essa gordura para depois aspirar. E como é que é em relação à pele que sobra, né? Você trabalha nisso? Faz um lift junto? Ou só o laser já ajuda? Quando que você separa? O que faz, o que não faz? O lift que eu falo é puxar um pouquinho a pele, não é isso? Isso. Para diminuir um pouco, porque essa pele tende a sobrar, especialmente das pacientes que estão um pouco fora do peso, né? E dependendo do grau de flacidez que a paciente se encontra, Apresenta, porque também a gente vai ver que é muito comum no paciente, no lipedema, o paciente ter uma certa flacidez, tem muita celulite, muitas vezes acaba o paciente procurando o médico por conta da celulite e lá é diagnosticado como lipedema. E então a sobra de pele a gente acaba tratando nos casos mais avançados. Nos casos borderlines, a gente ainda tenta dar uma chance para o laser ou para a radiofrequência, que é uma outra tecnologia que pode ser associada, para ver se o paciente consegue uma retração adequada de pele. E Patrícia, como é que seria esse pós-operatório? Entra um outro profissional? Você acha que tem que ter um fisioterapeuta que saiba também sobre lipedema? Dá um conselho pra gente. Não, com certeza. O pós-operatório já começa na sala. Na verdade, o pós já a gente tem que começar no pré, né? Pelo menos um tratamento prévio à cirurgia. No dia da cirurgia, o fisioterapeuta vai à sala, coloca um taping, ajuda a colocar a cinta e a drenagem já começa no dia seguinte. Não é uma drenagem convencional. Lembrando que os pacientes têm uma sensibilidade aumentada. A gente usa o tape linfático, não o tape compressivo. Então, a gente precisa ter um profissional habilitado ao tratamento do paciente lipedema, sim. E assim, quando você fala, né, quando a gente fala, parece que tem uma complexidade maior, mas os resultados são bons? São bem animadores. São bem animadores. É bem gratificante o paciente retornar todo feliz que a perna está fina, a sensação dos pacientes que estão operados há mais tempo é de um alívio dos sintomas com aquela redução, principalmente do peso que tinha nas pernas. Tem paciente que fala que tem aquela sensação que tem 70 quilos em cada perna e volta no pós-operatório falando desse alívio, de estar com uma mobilidade melhor, principalmente os pacientes que têm uma concentração muito grande em coxa, em joelho, onde um joelho estava tocando no outro, atrapalhando o caminhar. Então, é muito gratificante e o que a gente está observando é uma satisfação muito grande dos pacientes. E nossa também, com certeza. Patrícia, todo mundo que vem aqui a gente pede para deixar uma dica. Eu vou pedir para você deixar a sua. Não é comum você perder peso e manter
os braços e as coxas ou o culote grande. Tem alguma coisa de errado. Sentir dor nas pernas, a sensação de peso, tudo fica roxo, isso não é normal. Procure um médico habilitado e investigue, porque isso pode ser lipedema. Se você tratar na fase inicial, você vai ter uma chance de ter sucesso no seu tratamento, evitando progressão para as fases piores, né? Para os tipos piores, cheio de celulite, com um acúmulo de edema, de dor nessas pernas, evolução com celulite. Então, quanto antes você instituir o tratamento, melhor para você. Patrícia, obrigada por estar aqui com esse tema ótimo, né? Assim, não sei, eu acho que você vive isso também. Os endocrinologistas me ligam às vezes para saber, porque não estão sabendo, querem saber, porque realmente é um tema muito novo. Obrigada. Obrigada. Quem sabe da próxima vez a gente chama outras pessoas da nossa equipe, né? Que a gente tem trabalhado juntas. Esse foi o programa Médicos em 3D, Dúvidas, Dicas e Debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.